No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Olá, muita paz para você. Eu me chamo Pedro Henrique e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema Por que reencarnar, né? Eu já adianto para vocês que eu vou expor os slides que vão ser passados aqui, porventura eu vou estar olhando aqui do lado, que é justamente para acompanhar junto com vocês aí, né? O objetivo da gente conversar hoje é justamente do porquê, do objetivo da reencarnação e não justamente como se compreende a reencarnação no sentido de por que ela existe, né? Do que é a reencarnação, quais são as observações que garantem que a reencarnação existe. Não é isso. A gente só vai partir da premissa que a reencarnação existe, já é compreendida, mas por que reencarnar, não é? E é justamente isso que a gente vai conversar nessa noite de hoje. Mas antes da gente chegar justamente nesse questionamento mais aprofundado do porquê reencarnar, como eu já disse, tomando a premissa de que reencarnação existe, né, compreendido pelo Espiritismo, a gente vai dizer o que é reencarnação, né? A gente não pode deixar de fugir disso antes de responder do porquê reencarnar. E aí eu trouxe essa informação para vocês, que a reencarnação trata-se do processo em que o espírito retorna à carne, reencarna, depois de ter vivido no mundo espiritual, nossa verdadeira pátria de origem. Com esta informação aí a gente já tem em conhecimento de que o espírito retorna à carne significa que nós não somos criados no momento da concepção, e sim nós antecedemos a este momento de concepção ultrauterino na maternidade, né? Antecedendo a isso, nós vivemos no mundo espiritual, para depois vir para o mundo carnal. E é onde ele diz, nossa verdadeira pátria de origem, que é o mundo espiritual. Então, também já temos a informação nessa explicação de que esta vida encarnada aqui física, ela é transitória, não é definitiva. E que a verdadeira vida é sim a vida espiritual, né? Este é o sentido da reencarnação, do que se compreende. E aí eu deixei essa imagem para vocês, né? Simbolizando aí a morte e aí logo em seguida a vida, né? Aí tem as fases da criança, adolescência, adulto, depois a velhice e aí a morte novamente. E aí justamente tem um símbolo do infinito, né? Isso aí é só uma simbologia, né? Compreendendo a reencarnação, porque a gente vai ver depois que esse infinito não é bem infinito, não é isso? Mas vamos com calma para a gente poder compreender. Dito o que é reencarnação, a gente já precisa deixar taxativo aqui que a reencarnação não é uma criação do Espiritismo. Muita gente liga ao falar de reencarnação ao movimento espírita ou à doutrina espírita, como se fosse o Espiritismo o produtor ou o criador do conceito da reencarnação. Isso não é o correto a se pensar, tá? A reencarnação, a filosofia reencarnacionista antecede ao Espiritismo, tá? A gente tem conhecimento de que 3.700 anos antes da vinda de Jesus aqui fisicamente ao planeta Terra, já se tinha o entendimento do que seria a reencarnação propriamente dita, né? Então não é um produto. Então, quando a gente fala de espiritismo, a gente fala de reencarnação também. Mas quando a gente fala de reencarnação, não necessariamente a gente vai estar falando de espiritismo. Por quê?
porque a gente vai ver o conteúdo de religiosidade que se nutre também desse conceito da reencarnação. Por exemplo, ele está presente no hinduísmo, budismo, taoísmo, confucionismo, brahmanismo, o jainismo, islamismo esotérico, Igreja Católica Liberal, que é uma parte do segmento da Igreja Católica Apostólica Romana, mas que acredita na reencarnação, ela é a Igreja Católica Liberal, esoterismo, eubiose, Seichonoye, eu não posso errar a pronúncia, tá? Ocultismo, gnose, Igreja Unida do Canadá, o protestantismo também liberal, tá? O espiritualismo independente de religiões, boa parte da maçonaria, sufismo, maísmo, zen budismo, nós como espiritismo, a legião da boa vontade, o chamatismo, candomblé, ubanda e quimbanda, que aí muita gente costuma unir isso como o espiritismo, tá? E não é, e não por questões de preconceito, mas por questões de doutrina mesmo, tá? Os conceitos de candomblé, umbanda e quimbanda são diferentes do espiritismo, embora tenha também a filosofia da reencarnação. Culturas religiosas indígenas dos 5 continentes, teosofia, Brahma Kumaris, Igreja Messiânica, Hare Krishna, Martinismo, Rosa Cruz, Templários, Santo Daime, União Vegetal, Cristianismo Cigano, Caodaísmo. Isso lembrando que, além do cristianismo cigano, temos dentro do cristianismo a religião, a filosofia espírita, tá? O espiritismo é uma filosofia cristã, porque vem dos ensinamentos de Cristo. Muita gente não tem esse conhecimento, mas sim, tá? Então, por aqui, a gente já tira que existe essa pré-existência do conhecimento da reencarnação e tendo ela como existência mesmo antes do espiritismo. Porque algumas dessas religiões são milenares. Claro que o espiritismo se aprofundou mais da questão da reencarnação, justamente com as informações dadas pelos espíritos superiores, quando Kardec fez os questionamentos lá no Livro dos Espíritos. Então nós nos aprofundamos referente a essa questão. Então alguns misticismos, algumas incompreensões ou correções com parte no estudo do espiritismo foram feitas sobre a reencarnação. Então, a compreensão, por exemplo, que o budismo entende de reencarnação é diferente do que o espiritismo entende, mas em sua finalidade do tipo de retornar à carne é o mesmo. E aí, eu trouxe um dado para vocês da Igreja Protestante Anglicana da Inglaterra, que encomendou à Universidade de Oxford, que é a mesma que está estudando aí vacinas, né, para poder a gente vencer essa guerra contra o coronavírus. Então, foi encomendada a essa universidade uma pesquisa sobre reencarnação. O levantamento foi feito em 212 países por 500 pesquisadores. O resultado foi com base no ano de 2000, onde na Terra tinha neste ano 6 bilhões e 260 milhões de pessoas. Então a gente já disse que em 2020, pelo fato de a gente já ter passado um pouquinho mais de 7 bilhões de pessoas, esses dados estão desatualizados, podem ser bem maiores. Mas, conforme o ano 2000, nesta quantidade de pessoas na Terra, 6 bilhões e 260 milhões, mais de 4 bilhões de pessoas acreditavam na doutrina da reencarnação, ou seja, cerca de 2/3 da população da Terra, né? E muita gente até, isso principalmente do catolicismo, né, dizem ser justamente do espiritismo simpatizante, né? Porque, mesmo sendo católicos, acreditam na reencarnação, né? Então, vê-se aí que tem muito mais pessoas do que a gente compreende
sobre essa questão. E aí a gente vai entrar justamente na principal questionamento da noite de hoje, que é: por que reencarnar? Né? Qual é o objetivo da reencarnação? E aí a gente vai ter que recorrer ao livro dos Espíritos, né, justamente com as respostas da espiritualidade superior. E aí a gente encontra no livro, no questionamento 132, a seguinte pergunta de Kardec: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E aí a gente vai dar uma pausa nisso aí, porque a gente sabe que às vezes, muito em entrelinhas, a gente tem muito mais informações do que aquilo que a gente está lendo definitivamente, né? Numa frase a gente pode ter mais de 10 informações. Então a gente vai parar aí para dizer que, já nesta frase, a gente tem a percepção de que nós somos feitos simples e ignorantes. Somos feitos imperfeitos, né? Que justamente com a encarnação, ou seja, a vinda no planeta Terra, nós chegamos à perfeição, né? Ok. Mais adiante ele diz: para uns é expiação, para outros missão. Expiação é justamente resgatar aquilo que foi feito em existências anteriores. E missão é justamente pôr em prática aquilo que foi planejado ou discernido no programa reencarnatório na atual existência, né? Mas, ele continua, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Como assim sofrer todas as vicissitudes da existência corporal? Porque digamos assim, que nós temos apenas uma única existência. E a expectativa do Brasil seja de 82 anos. Eu acredito que é um pouquinho menos que isso, mas vamos botar de 82 anos. Eu consigo, em uma única existência de 82 anos, ter como experiência todas as vicissitudes daqui do planeta? Será que eu consigo? Por quê? Eu, como Pedro, nascido de um sexo masculino, nesta existência, nunca terei a experiência de saber o que é uma maternidade, né? Eu posso até ser pai, né? Sentir esse amor de um pai para o filho, mas ter as sensações de que uma mulher sente durante a gestação, o amor de mãe que é construído bem antes de um pai, né? Que é já no seu ventre, eu nunca terei. Consequentemente, as outras experiências do tipo, eu me considero uma pessoa pobre materialmente falando, né? A considerar o sistema capitalista, onde concentra grandes quantidades de mantimentos, de dinheiro, de condições materiais para determinado tipo de pessoas, né? Ou determinada quantidade de pessoas. Dentro dessa visão, eu me considero uma pessoa pobre. Então, eu como pobre, por enquanto, nesta existência aos 26 anos, não sei o que é ser rico, materialmente falando, né? Do contrário também, né? As pessoas que são ricas de natureza, de berço, não sabem o que é ter uma dificuldade, por exemplo, de passar fome. Como seria o Pedro se tivesse nascido na África? Como seria o Pedro se tivesse nascido nos Estados Unidos da América? Teria as mesmas concepções ideológicas de agora? Embora que a gente não possa responsabilizar totalmente o meio que a gente vive, porque no fundo são as nossas escolhas, mas influenciam um pouco. Como seria o Pedro se não tivesse nascido com todos os membros perfeitos do corpo humano? Eu não sei. E eu não tenho uma resposta se eu viver até os 82 anos desse mesmo modo que eu estou vivendo.
Então, são vicissitudes diferentes. E é justamente quando ele coloca aí, que é justamente a encarnação, a reencarnação, dá esse instrumento de experimentação de vários tipos de vicissitudes. Porque veja, se depois dessa existência eu vou para o mundo espiritual numa condição perfeita, então como é que eu posso chegar nesta condição de vivência se eu ainda continuo sem experiência, sem bagagem para isso, sem aprendizagem? Como é que um aluno de uma escola vai para uma série se ele não aprendeu o da série atual? Né? E aí é justamente isso que ele está dizendo. E aí ele continua. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de a ir cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ponto. A gente vai parar de novo, porque a gente tem mais informações. Primeiro que ele falou aí, ó, para executá-la em cada mundo, ou seja, a encarnação não ocorre apenas no planeta Terra. Ela ocorre também em vários outros mundos, né? E mais um pouquinho ele diz, para executá-la em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, ou seja, a encarnação que ocorre no modelo do planeta Terra, que é este aqui que eu estou tocando, não é o mesmo, por exemplo, das encarnações que ocorrem no planeta Júpiter. Por quê? Primeiro que o planeta Júpiter é um planeta gasoso. A gente não tem como pisar num planeta gasoso, né? Então, com este tipo de corpo, não conseguiremos sobreviver no planeta Júpiter. Então, o espírito que lá encarna utiliza os elementos necessários deste planeta para poder ali estar. Este é um exemplo. E aí a gente vai ter várias outras informações, por exemplo, das sociedades do planeta Júpiter, que é totalmente etérea. E aí é por isso que se a gente colocar um binóculo máximo olhando lá para o planeta Júpiter, a gente não vai encontrar nada. Porque por os parâmetros terrenos que nós temos, nós não conseguimos ver. Não é isso? Este já é um ponto que nós estamos conseguindo retirar aí do livro. E aí ele prossegue. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, quem se adianta? O próprio Espírito. Tem ajuda divina? Tem. Mas é o próprio Espírito que alcança a sua perfeição. Seria muito bom, né, se a gente acreditasse num sistema que nós temos em algumas doutrinas da graça divina, né? Mas aí qual seria o mérito disso, né? Qual é o mérito de eu estar em um ambiente perfeito se eu não me adiantei, se eu não trabalhei para isso, né? Se eu vou estar lá pela graça, então o que é que eu estou fazendo aqui? Só para sofrer? Porque este é um planeta de provas e expiações. Tem sofrimentos aqui por enquanto. Então seria melhor que Deus me fizesse logo neste mundo, junto com Ele. Não precisava Ele ter me feito assim, para poder eu estar aqui, não é? Então, a gente tem aqui, concorrendo para a obra geral, Ele próprio se adianta. E isto são os questionamentos que nós fazemos, não é? Para as compreensões. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, ou seja, nós precisamos de encarnar num mundo materialmente como o planeta Terra para continuar evoluindo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo,
por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Então, nós temos a reencarnação como uma das leis da providência divina. Não é? Mas só que não para por aí. Na questão 167, ele vai mais afinco. Qual a finalidade da reencarnação? Na pergunta anterior foi encarnar, vir ao orbe. Mas qual é a finalidade de ficar retornando a este orbe? Ou aos outros mundos? E aí a espiritualidade superior responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? Como é que nós vamos ter uma consciência inteligente e perfeita como nós estamos agora no século XXI, se a gente não passou pelo estágio dos aprimoramentos? Porque seria muito bom se viesse lá Deus, ou Jesus, ou qualquer outro espírito superior e desse de mão beijada para mim o que eu preciso, sem eu buscar, sem eu trabalhar isso espiritualmente falando. Seria ótimo, né? Mas mais uma vez, eu não teria o merecimento, no final das contas, da minha própria consciência, né? E aí é justamente onde é que está a justiça, por exemplo, sem a reencarnação, do tipo, hoje eu estou aqui com um celular do século XXI, fazendo uma gravação e atingindo qualquer pessoa que tenha conexão com a internet no mundo. Mas isso não poderia ser feito há 2 séculos atrás. E aí as pessoas que viveram lá há 2 séculos atrás, que nunca tiveram conhecimento da tecnologia de hoje, como é que fica a questão psíquica e funcional da inteligência? E isso eu falo intelectualmente falando. Não é? Será que as dificuldades de hoje do mundo tecnológico não são menos do que dos mundos passados, dos tempos passados? São questionamentos que a gente levanta. E aí, sem reencarnação, a gente não teria essa justiça. O serzinho lá que não teve a possibilidade de ter contato com a tecnologia, reencarnando agora, ele tem a possibilidade de ter o contato. Não é? Porque uma coisa é a experimentação no mundo corpóreo e outra coisa é a vivência lá no mundo espiritual. 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E aí a gente vai justamente voltar naquela imagem inicial, né, que a gente tirou, que eu mostrei para vocês, do símbolo do infinito. Né? E muitas pessoas têm a consciência disso, de que a reencarnação é um loop infinito. Nós sempre vamos estar morrendo e voltando, morrendo e voltando, morrendo e voltando. E aí a pergunta, e a resposta é o seguinte: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, existe um limite, existe um tempo, existe uma pausa nas reencarnações. Mas é justamente quando ele conseguiu esse grau evolutivo. Então, a gente reencarna perpetuamente ao infinito? Não. Nós vamos reencarnar o necessário. Né? E aí a pergunta 169, completando. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Ou seja, a quantidade de reencarnações que eu preciso é o mesmo para você que assiste? Ou para um outro irmão que esteja assistindo?
ou para todas as pessoas que estão assistindo? É o mesmo? E a resposta é não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E aí a gente tem informação. A quantidade de números de encarnações que eu preciso não está determinada e também não é igual à sua ou a qualquer outro ser existente. Porque justamente vai depender das escolhas que ele faz com o seu livre-arbítrio, que é uma lei que Deus nos deu. O livre-arbítrio. E aí depois entra as questões de causa e efeito. Então, se a gente tem, por exemplo, uma dualidade, não que isso seja definitiva, mas entre o correto e o errado, o bem e o mal, a ignorância e o conhecimento, e eu escolho o lado do conhecimento, do bem, eu vou chegar neste nível de evolução que Deus almeja para mim muito mais rápido do que aquele que escolhe o lado da ignorância, do mal. É evidente que aquele que escolhe, além de não cumprir com os seus objetivos propostos pelo planejamento de reencarnação, ele ainda vai contrair mais débitos ainda para a próxima, né? Porque ele está aumentando o seu nível de compromisso com o cosmos. E aí ele vai demorar mais um pouquinho para chegar lá. Então, não é determinada e não tem um número exato para todos. E aí vem a pergunta 170, não menos importante. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Né? Mais uma vez lembrando, encarnação, o espírito vinha ao corpo carnal, tá certo? E aí a resposta, espírito bem-aventurado, um espírito puro. Ou seja, se eu sei que a reencarnação não é infinita, ele tem um ponto final. Uma hora eu vou deixar de reencarnar. Mas a partir do momento que eu deixar de reencarnar, o que é que eu vou ser? Um espírito puro. E aí vem um questionamento que muitos embates são feitos justamente tentando confrontar a doutrina da reencarnação, principalmente no mundo cristão. Por que Jesus não reencarna? Por que Jesus não mais reencarnou? Se a reencarnação é para todos, não é? Aí a gente já tem como simples resposta ao conhecimento da reencarnação. Se a reencarnação é para evoluir, logo são para espíritos ainda imperfeitos no nosso nível. Jesus é o governador do nosso orbe. É Ele que está nos orientando em todas as direções aqui. Tudo está passando pela consciência do Cristo. Ele já alcançou o seu nível evolutivo. Ele é um ser crístico, né? É mais que um espírito puro. Que aí a gente encontra na Revista Espírita mais explicações sobre as escalas dos espíritos puros e crísticos. É mais que um espírito puro. Ele precisa reencarnar na Terra? Não. Jesus não precisa mais de reencarnações, porque ele já atingiu esse grau evolutivo, né? Justamente desde antes da formação da Terra, né? Porque vale salientar que Jesus não criou o planeta Terra. Jesus formou o planeta Terra. Quem criou foi Deus. Né? E aí os relatos que a gente tem da espiritualidade. Saiu a massa do Sol, que aí comunga com o pensamento científico. Saiu-se uma massa do Sol e dessa massa do Sol Deus deu ao nosso Cristo a formar junto com a sua equipe espiritual. E aí Jesus formou tudo isso. E aí às vezes eu paro para pensar como é a consciência dos engenheiros da equipe espiritual de Jesus, não é? Porque vocês já viram a arara que a gente tem, os seus detalhes,
as cores do pavão, o funcionamento do nosso organismo, todo perfeitinho, não é? Quem teve a inteligência de moldar isso aí, né? A engenhosidade, a engenharia, é realmente top de linha. Porque a gente não encontra erros. E os erros são produzidos por nós. Mas a Constituição é perfeita. Tanto é que se a gente diminuir ou aumentar a nossa atmosfera terrena, a gente deixa de existir, a vida fica inviável no planeta. E mesmo assim, muitas pessoas preferem acreditar que tudo isso surgiu ao acaso, né? Se nós, como consciência humana, que nos achamos inteligentes, não é? Não conseguimos reproduzir um corpo humano, imagina o corpo humano ser formado pela obra do acaso. E aí eu volto justamente a uma menção que Divaldo Franco falou, né? Se a gente colocasse um Boeing dentro de um cilindro com água, né? E aí a gente chacoalhasse esse cilindro, esse Boeing ia se desfarelar todinho, né? Ia desmontar, como peças. Mas se a gente continuasse chacoalhando ele, será que ele em algum momento iria formar completinho do jeito que ele era antes? Não. Matematicamente falando, não iria. Então, como é que, a partir do momento que a consciência do acaso verifica que se está dando certo uma coisa, essa coisa não começa a errar mais, né? Como é que o nosso corpo de constituição não surge mais erros? Claro que existe algumas inconsistências por ordens genéticas e tudo mais, mas isso não se torna uma destruição do organismo, do funcionamento de uma vida, principalmente humana. Então, as coisas se encaixam matematicamente num nível muito mais de escala que a gente não compreende. Mas voltando, Jesus não precisa reencarnar. E aí a gente volta às Escrituras, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. E aí a gente vem com a nota de Kardec. As reparações reencarnatórias ocorrem, então, segundo os ditames da lei de causa e efeito. Mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, provas e expiações, ou pela prática do amor, segundo o ensinamento do apóstolo Pedro. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aí é justamente isso que a gente precisa ter. A reencarnação não é para sofrer. Nós temos a reencarnação para evoluir. Agora, o sofrimento é uma consequência do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Não é? Porque se a gente planta, a gente colhe. Não tem como a gente colher diferente daquilo que a gente plantou. Então, se estamos sofrendo, alguma coisa a gente precisa ver o que é que fizemos de errado. Se nós estamos tendo sucesso ou bonança de algo positivo e bom e belo, porque também alguma coisa a gente fez para merecer isso, não é? E é justamente por isso que se compreende a justiça pelo meio da reencarnação. Não está aqui no slide, mas me veio a ideia de pegar e trazer para vocês. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Instrução dos Espíritos, Limites da Reencarnação, item 25, necessidade da encarnação. Tem uma perguntinha que diz assim: a encarnação é uma punição? E não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? E aí a resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir com a ajuda de uma ação material
os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Nós desenvolvemos a nossa inteligência, cientificamente falando. Ele não falou aqui, mas a gente desenvolve também a nossa moral com as experiências de relacionamento que nós temos aqui encarnado. Né? Uma matrix do bem. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que se dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Porque sem considerar a reencarnação, a gente vai considerar as preferências e existências nesse mundo como injustiça divina. Porque a gente não só tem uma encarnação, uma existência. Então, justamente, como seria o Pedro se tivesse nascido na África? Teria essa consciência, essas possibilidades de estudos do Espiritismo, por exemplo, ou de qualquer outra ciência que tem aqui, morando no Brasil? A gente reclama do nosso país, né? Mas a gente também reclama demais. Claro que tem muita coisa aí que precisa ser ajustadas, né? Mas por enquanto as coisas estão assim porque nós escolhemos estar assim. Porque a gente, por exemplo, produz alimentos para todos os habitantes da Terra. E por que tem gente que passa miséria? É porque nós escolhemos estar assim, não é? Mas, com a reencarnação, todos nós temos as mesmas aptidões, as mesmas obrigações. Hoje eu não tenho o experimento da maternidade, mas amanhã possa ser que eu tenha na nova encarnação. Hoje eu não tenho um experimento de morar na África, mas talvez ontem eu já tive, não é? Hoje eu estou do sexo masculino, mas amanhã eu não sei se estarei do sexo feminino. Hoje estamos numa condição sexual, mas amanhã eu não sei qual será a minha condição sexual. Então, por que nós ficamos ainda questionando e nos reduzindo a certos tipos de questionamentos e prosperidades materiais? Se tudo isso aqui é transitório, se tudo isso aqui não é determinista e nem oficial, se a verdadeira vida é a vida na pátria espiritual, por que a gente se importa com tão pouco? Não é? Por que a gente se importa com carro, com casa luxuosa, com dinheiro? Não é? Por que a gente se importa em ver o outro infeliz ou feliz? Por que a gente se importa com tantas questões, mas o principal nós não levamos em consideração, que é o que vamos levar de construção evolutiva a partir de diante, que é justamente o conhecimento, é a experiência do amor para as gerações e gerações que aqui vão voltar e para além da vida corporal. Por que a gente não se atinou a isso? Por que mesmo recebendo tantas comunicações da vida infinita, nós ainda agimos como se só aqui existíssemos, só aqui nós existimos? Por quê? E aí eu deixo esses questionamentos para vocês, justamente do conhecimento adquirido do porquê que nós reencarnamos.
Eu agradeço a vocês pela paciência, por me acompanhar. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muita paz. Tchau, tchau.